Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, vamos estar tratando hoje sobre os aglomerantes, né? E dessa forma, a gente já viu sobre cal, a gente já viu sobre gesso, né? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o aglomerante asfáltico, né? Então, a gente vai estar tratando agora sobre esse assunto. Ok, então. A gente sabe que o aglomerante asfáltico ele é inerte, né? A gente já tratou dos outros, né? Falta o cimento para a gente tratar do hidráulico. A gente já falou de dois aéreos. Agora a gente vai falar do inerte. Por fim, a gente vai falar do hidráulico, que é o cimento, tá bom? Muito bem, então. Os inertes são os aglomerantes argila e betume, tá certo? Então, da mesma forma, a mesma concepção que a gente tem para os hidráulicos e para os aéreos, a gente tem também para o asfáltico, tá? Então, aglomerante mais agregado miúdo, mais graúdo, só que não se usa água. E aí a gente tem o betume, né? No caso, a gente tem a massa asfáltica. Bom, segundo Bauer, o asfalto é um material hidrocarbonato de cor preta presente em muitos petróleos crus, nos quais se encontra dissolvido, sendo os óleos solventes removidos do petróleo cru por evaporação ou destilação, obtém-se assim o asfalto. É majoritariamente utilizado em pavimentação asfáltica, tem um poderoso poder de ligação, é um adesivo rápido, é impermeável, altamente impermeável e tem uma boa durabilidade. Bom, aqui a gente tem um históricozinho de onde se produz esse petróleo no Brasil, né? As regiões e a quantidade que se produz. E aqui eu tenho uma torre de fracionamento do petróleo. Então eu tenho a fornalha, a 600 graus a gente tem o resíduo, a gente tem aqui a 270 graus o óleo lubrificante, a 170 o diesel, 120 o querosene, a 5 a gasolina e a 6 o gás, tá? Bom, cimento asfáltico de petróleo, CAP, segundo Bauer, é um cimento asfáltico que é um material termoplástico, variando a consistência firme e dura em temperaturas normais e deve ser aquecidos até atingir a condição fluida, conveniente a seu emprego. Quais são as suas principais características segundo Ambrosevski? São adesivos e aglomerantes, dispensam luz de água, são hidrofobos, repelem água, são facilmente fundidos e solidificados, são termoplásticos, né? E possuem um ponto de fusão, de amolecimento em várias temperaturas, dependendo do material, tem boa ductilidade, pode ser afetada quando exposta à luz solar. Bom, que é uma especificação do cimento asfáltico, do CAP, em classificação por penetração. Bom, aqui a gente tem então penetração, viscosidade. Então a gente tem aqui, inclusive, por exemplo, a gente tem aqui o chamado o teste de penetração, dependendo do tipo de CAP. O 30-45, o 50-70, o 85-100, né? Aqui a gente faz essa relação de quanto que a agulha penetra de acordo com a 6576 e a qual temperatura é analisada. E assim por diante. Bom, os asfaltos líquidos ou diluídos são produzidos pela adição de um diluente volátil obtido do próprio petróleo, que varia conforme o tempo necessário da perda do componente. Segundo Bauer, os asfaltos líquidos podem ser divididos em três categorias: o de cura lenta, cura média e cura rápida. Bom, aqui eu citei aqui o de cura média, que é um dos tipos mais utilizados, que é o CM30, por exemplo, que é utilizado para fazer a concreto CBUQ. Bom, então aqui tem todas as suas informações também, ficha técnica do material e a norma que regulamenta cada experimento desse. Da mesma forma eu tenho o cura rápido, né? E agora eu vou para a definição da emulsão asfáltica, o EAP. É definida pela dispersão estável de asfalto e água, líquidos immiscíveis,
Segundo a Brusewski, são produtos que, em fase asfáltica, é dispersa em uma fração aquosa, que é chamada de emulsão direta. Com o auxílio de um agente emulsificante, apresentando partículas carregadas eletricamente neutras. As emulsões asfálticas são classificadas quanto à sua ruptura e quanto à sua carga elétrica das partículas. Que nós temos as emulsões catiônicas, são produzidas em grande escala no Brasil e tem algumas vantagens: maior flexibilidade na aplicação, adesão à superfície e não é uma mistura aplicada a quente. Aqui também a gente tem a tabela física, né, as propriedades físicas, quais são os ensaios para a gente dar a característica desse material e quais são as normas que regulamentam cada ensaio desse. Bom, produção da emulsão asfáltica. É necessária a ação mecânica, né, para fazer a separação do asfalto, né, e para a obtenção dos glóbulos. Essa ação é feita no moinho coloidal, conforme está aqui na figura. Depois, especialmente preparado para a quebra do asfalto quente em proporções pequenas, que já tem um tamanho especificado. O tamanho vai depender do moinho e da viscosidade do asfalto. Costuma variar entre 1 e 20 micrômetros. Então, como funciona? Tem um aquecedor, ele joga, é jogado no meio de água quente, tem uma rotação aplicada. Dentro dessa rotação eu adiciono emulsificante aminados. E tem o esquema do processo industrial. Então, a fase dispersa, fase dispersante, que é a emulsão inserida, né? E aí eu tenho uma rotação, uma alta rotação aqui dentro. E aí eu tenho a emulsão que vai sair na ponta do processo, certo? Depois dessa homogeneização. Bom, quais são as principais patologias do asfalto? Trincamento, fissura, exudação, segregação, deformação, panelas de remendo. Então são todos esses problemas que podem ocorrer no asfalto, dependendo do projeto, né? Se o projeto não for bem elaborado, pode ter essas manifestações. E o que a gente faz para ter um bom resultado? A gente faz um bom projeto, especifica a camada de acordo com o local, e a gente vê volume de tráfego, a gente vê boa execução das obras, temperatura, né? Tudo isso faz parte do estudo. Bom, trincamento a gente pode ver na figura, essa é uma figura de trincamento. Exudação é quando a gente vê a emulsão asfáltica subindo para a superfície do asfalto, a gente vê praticamente quase numa fase líquida. Aqui a gente tem as deformações, que são manifestações que ocorrem também, aí a gente faz esse tipo de remendo. Corrugação, que é quando junta, quando você tem uma carga muito concentrada no asfalto, e aí a gente vê aquelas ondinhas no asfalto. E os remendos, que são revestimentos removíveis, né? Então, quando a gente tem um problema, vai lá, corta, remove aquele pedaço e repõe ele com o asfalto. Bom, nós temos dois tipos de pavimentos, os flexíveis e os semi-rígidos. Então, em função das características, se define que tipo de pavimento vai ser construído, qual a estrutura, né? E pode ser o betume asfáltico, no caso pavimento flexível, ou o betume e o cimento, no caso semi-rígido. Eu faço uma mistura, uma composição. Então, o mais utilizado aqui no Brasil são os pavimentos flexíveis, né? No Rio Grande do Sul tem muito pavimento rígido e semi-rígido. Quais são os tipos de patologia que isso ocorre? Deformação, fendilamento, degradação da camada de desgaste, movimento dos materiais. Tá? Então essas são a estrutura de um pavimento semi-rígido, que a gente consegue perceber aqui, né? A gente tem um aterro, depois tem uma parte aqui do pavimento, depois tem a camada de subbase, camada de base, esse aqui é o leito, e depois a gente tem a camada de regularização e a camada de desgaste. Assim a gente executa. Já o flexível, isso aqui é um fendilamento da camada, é quando você tem uma rachadura na camada. Bom, os rígidos são pavimentos de concreto, né? Com camada de desgaste, subbase normal,
Entretanto, é feito um trabalho, né, com barra de transferência de tempo em tempo, junta de retração e um reservatório selante, onde você vai fazer as vedações da camada rígida. Normalmente o comprimento das placas foi de 4 a 6 metros. As lajes, o funcionamento das lajes, normalmente se usa essa camada flexível, né, esse selante. Bom, os ensaios feitos no cimento, no betume, né, no asfalto ou no cap, um deles é o ponte fulgor, tá certo? Este ensaio tem como finalidade evitar acidente de trabalho, ou seja, eu vou colocando temperatura nele até saber que temperatura que ele vai, o fogo vai se alastrar. Então, normalmente a 230 graus que se inflama o material. Então, isso aqui é para evitar acidentes no caminhão tanque, né, na aplicação. Então, tudo isso a gente faz com o ensaio de ponte fulgor. Bom, depois a gente tem o ponte amolecimento, é a mesma coisa. A gente aplica a NBR 6560 e aí a gente põe uma temperatura e vê que ponto que esse material vai ficar viscoso, né? Vai ficando mais fluido. Tem o de penetração, né? A gente põe uma carga de 100 gramas a 25 graus, né? E aí a gente observa como é que se comporta na penetração. É regulamentado pela 6576. Bom, por fim, eu deixo aqui para vocês, os exercícios de fixação e para que vocês possam responder ao final aqui da aula, tá? Muito obrigado aí a todos pela atenção e aqui também hoje eu deixo para vocês aulas experimentais. Acompanhem lá no mural do Classroom, tá bom? Um abraço a todos aí e façam um bom estudo.